Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para o fechamento da nossa série de treinamentos aí. A Arlindo, em parceria com o Robson, a gente falando um pouco sobre finanças para postos de combustíveis. A gente cobriu um conteúdo já bem bacana, passamos pela teoria aí de alguns temas que são muito importantes, né, para a gestão de um posto de combustível, na verdade, para a gestão de qualquer empresa. Eu diria que é até indispensável, né? Que é o seguinte, a gente entender bem como usar as três principais ferramentas aí da contabilidade para fazer a gestão do nosso negócio. E que ferramentas são essas? DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Tivemos aí 5 vídeos nessa série onde a gente falou bastante no detalhe sobre DRE, sobre que pontos que são importantes de você acompanhar na DRE do seu negócio, né? Por exemplo, acompanhar a margem líquida, acompanhar a margem bruta. A gente fechou esse episódio falando que nem sempre o lucro que a DRE aponta, ele se transforma em caixa, né? Aquela velha história de onde é que está o dinheiro do meu posto, né? A gente vendeu, o contador disse lá que a gente teve um lucro de tanto, mas você olha na conta bancária, esse lucro não está lá. E aí falamos que para identificar para onde foi esse lucro é preciso antes entender o que é um balanço patrimonial e o que ele mostra para a gente do nosso negócio, como que a gente enxerga a nossa empresa através do balanço patrimonial. Então a gente falou, por exemplo, que o balanço ele mostra tudo que a empresa tem, mostra quem colocou o dinheiro na empresa para que ela tenha aqueles ativos. Então, por exemplo, se você tem produto no seu estoque, aquele produto que está lá, aquele combustível que está no estoque, ele pode ter vindo do dinheiro do sócio, que colocou aquele recurso lá na empresa, mas pode vir também de recurso de terceiros. Você pode ter pego prazo com a distribuidora, por exemplo, né? E o balanço ele mostra muito bem o quanto do ativo da empresa está sendo financiado por capital próprio, quanto está sendo financiado por capital de terceiros, né? Tudo isso muito bem explicado lá no vídeo que fala de balanço patrimonial. E aí a gente amarra essas duas ferramentas justamente com o fluxo de caixa, que ele mostra do lucro que a DRE apontou, qual foi o caminho que o dinheiro fez até chegar na geração de caixa no negócio. Por exemplo, se você teve lucro, mas naquele mês o preço aumentou muito, né? Então você tende a ter, Robson, uma demanda maior de capital de giro. Então, essa demanda maior de capital de giro consome caixa. Quem é que mostra isso? Justamente o demonstrativo de fluxo de caixa, que ele lê as contas do balanço e mostra como cada conta gerou, ajudou ou não ajudou a gerar caixa. Ou então, por exemplo, você pode ter gerado lucro, mas comprou uma bomba nova naquele período. Então, você viu lá na sua DRE que deu lucro, mas você não gerou esse caixa todo porque parte desse lucro foi alocado para comprar um ativo imobilizado, que é uma bomba, né? Ou então, por exemplo, você gerou lucro, mas pagou uma parcela de um financiamento que você tinha. Isso não, a DRE só mostra os juros, ela não mostra a quitação da dívida. Então, vimos também, né, como demandas operacionais, demandas de investimento, o caso da bomba, demandas de financiamento, o caso de você pagar a dívida, podem ajudar ou não a gerar caixa para o negócio e ver justamente essa visão do lucro até a geração de caixa. Então esse é um grande resumo aí do que a gente viu nessas séries de vídeos, mas um ponto muito importante que a gente concluiu, salvo engano, o último episódio foi justamente falando que, ok, a teoria é importante, é legal que a gente entenda esses conceitos, mas posto de combustível é um negócio que gira muito, você tem muitas transações, então é impossível você conseguir fazer esse acompanhamento se você não tiver um sistema robusto que documente tudo aquilo que você está transacionando, documente suas vendas, documente os recebimentos das suas vendas, a conciliação dos seus cartões e assim por diante, né? Porque um posto pequeno, por exemplo, faz 100 transações por dia, né? A gente está falando fácil. Né? Facilmente 100 transações por dia. A gente está falando de, no mínimo, 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sei quantas mil transações por mês, e que se você não tiver um sistema é simplesmente impossível você acompanhar. Então, analisar tudo aquilo que a gente viu que era importante analisar DRE, analisar balanço, analisar fluxo de caixa, só é possível em um posto de combustível se você fizer isso por dentro do sistema, porque senão você não vai ter um número fidedigno para olhar. E aí é justamente esse ponto
que é a pauta do episódio de hoje. A gente vai mostrar dentro do B2Click, que é o sistema da Redsoft. Eu conheço revendedores, Robson, isso é interessante. Seu sistema, eu sei que o nome dele é B2Click, mas ele é conhecido por vários nomes no mercado. Eu chamo de Redsoft, tem gente que chama de B2Click, eu já vi gente que chama de RedERP, que é Rede ERP. É porque foi o anterior, né? É o nome anterior, então assim... Estamos falando aqui B2Click, pessoal, mas quem usa aí o Redsoft, como eu chamo, quem usa o RedERP, como alguns chamam, é o mesmo sistema, né? Estamos falando aí da mesma coisa, é o sistema, o nosso querido sistema lá. É o B2Click também, né? É o B2Click, enfim, né? O nome varia, mas o conteúdo é o mesmo. Então, a gente vai mostrar toda essa teoria que a gente passou dentro do sistema. Obviamente de uma maneira muito simples, muito resumida, para não ficar um vídeo muito extenso, mas para demonstrar justamente, né, Robson, a capacidade do sistema de trazer essas informações para a gente. Dar lucidez a esses dados, né? Pessoal, bem-vindo novamente ao nosso conteúdo, né? Isso é uma satisfação estar produzindo isso com vocês e aproveitar a didática e o conhecimento do Arlindo nos ajudando a traduzir em uma coisa muito mais fácil da gente entender, né, compreender, porque essa questão de analisar balanço, essa questão de analisar resultado, nem sempre é uma coisa que está no dia a dia da revenda. Perfeito, é verdade. E ter uma pessoa que consegue traduzir essa informação de uma maneira que o revendedor ou o empresário, porque esse aqui não é exclusivo, a forma de gerir negócios pautado em balanço e resultado, não é uma coisa exclusiva de postos, mas quem está vivenciando essa situação, ele vai conseguir enxergar de uma maneira lúdica. É muito importante para a gente que está recebendo o Arlindo e mais uma vez eu agradeço eu que agradeço o convite. A participação aqui conosco. E de fato hoje a gente vai apresentar para vocês dentro do sistema como é que a gente consegue traduzir essa complexidade de uma maneira mais simples, de uma maneira em que você, usando a ferramenta, você consiga tangibilizar o que você está necessitando para poder visualizar a gestão do seu negócio, né? Perfeito. E um ponto muito importante, né, pessoal? É comum, Robson, a gente escutar revendedores dizendo o seguinte, não, o contador ele faz a minha DRE lá, mas eu não enxergo o meu negócio dentro da DRE que o contador me entregou. Mas eu gero a DRE no sistema e a DRE do sistema não reflete a realidade do meu negócio. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo nosso, né? Para quem não sabe, eu atuo nos postos Pichilau e a gente usa o sistema B2Click. E a DRE que a gente usa lá, ela é literalmente, sem tirar nem pôr, a DRE, onde eu aperto o botão lá de gerar DRE do sistema, dou o clique nele e aquela é minha DRE. É de fato a DRE. É de fato a DRE. Não tem não, porque eu faço um ajuste aqui, um ajuste ali, a famosa DRE gerencial, né? Eu abomino esse nome, não gosto dessa história de DRE gerencial. Só existe uma DRE, que é a DRE contábil, que é a DRE do sistema. E aí lá a gente vê justamente a DRE através do sistema, porque eu alimento todas as informações do meu negócio dentro do sistema e, naturalmente, em tendo alimentado tudo que meu negócio fez dentro do sistema, quando eu exporto a DRE me mostra tudo que eu fiz. Não, isso é uma observação bem interessante, Arlindo, porque acontece muitas vezes de você, empiricamente, começa um negócio e aí você abre uma planilha de Excel e vai pondo ali uma perspectiva sobre o que você acha que vai estar controlando. Quando, na realidade, não é nem uma questão exclusiva do sistema, é uma prática de gestão que ela, de fato, nasce na contabilidade, mas ela é universal. Perfeito. Então, você usar do expediente de alimentar um sistema que entrega uma perspectiva de visão que já é padrão, é uma coisa que, para você que já tem um conhecimento na área, é fácil, mas muitas vezes o pessoal não visualiza isso no seu negócio. Ele sente que tem um grau de dificuldade, porque, poxa, eu já estou ali com a planilha, eu já tenho uma secretária ali, alguém do meu setor financeiro que consegue me entregar a informação do jeito que eu vejo, e aí, de fato, há essa distância entre o que ele gerencia, pautado nas suas planilhas, e o que o contador entrega. O que o contador vai entregar, muitas vezes, não vai ficar tão integrado, porque o contador vai fazer no que ele precisa lançar para fechar um balanço, porque ele não tem a sintonia do que é o seu operacional, aí fica o seu operacional pautado numa planilha
e o demonstrativo de resultado que o contador entrega para a perspectiva governamental, até mesmo para cálculo tributário, de outra forma. E às vezes você não consegue otimizar a melhor forma possível. Então, por isso que é importante. A gente conduziu a construção do conteúdo desses episódios pautado no conceitual, para que vocês entendessem, e aí o Arlindo pontuou muito bem assim, essa visão de balanço, de resultado, para que a gente, quando fosse para a prática, ficasse mais fácil de compreender. A gente já sabe o conceitual e agora vamos pôr a mão na massa para ver como é o dia a dia, né? É isso aí. E isso aqui a gente não combinou, viu, pessoal? Aqui a gente tá gravando, mas aqui ao vivo eu e o Robson, a gente não combinou isso, que é o seguinte. Veja, se você tem dificuldade, você não sabe exatamente o que é que tem que alimentar no sistema, viu o programa aqui, achou interessante, quero alimentar meu sistema desse jeito, procure o time de Robson. O time de Robson, ele ajuda muito lá a nossa empresa, né? É muito capacitado, o time de suporte, toda a equipe aqui, justamente para ensinar, né? Ensinar você a forma correta de alimentar o sistema, né? Então, procure o time dele. Eu não combinei que ia falar isso aqui, mas eu sei que todo mundo que procurar vai ser muito bem assistido, porque aqui eu estou falando de experiência própria, né? De fato, a gente está com Redsoft aí não sei há quantos anos, no mínimo 10, 20 anos. 20 anos. São muitos mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos e de fato a gente tem um suporte muito bom e o pessoal ajuda muito a gente a como operar o sistema da maneira correta. Então, é aquilo, né? O sistema só vai exportar para você o que você inseriu e aí é muito importante que para fazer esse tipo de análise, analisar os resultados do negócio, é muito importante, não, é indispensável que você alimente o sistema com todas as informações, senão ele vai te exportar uma informação incompleta. Perfeito. E nessa questão de dados, né, a gente está vivendo num mundo de inteligência artificial, em que tudo é bem relevante, né? Se você não tem um dado de qualidade, então você não consegue tomar uma boa decisão. Né? E não é nem na perspectiva agêntica da IA, mas na perspectiva de análise das suas informações. Se você não tiver um bom dado, um dado que seja íntegro e que reflita realmente a sua operação no que está acontecendo no seu dia a dia, no seu operacional, dentro do balanço, dentro do resultado, você não vai conseguir tomar uma boa decisão. É isso aí. E para isso, uma implantação bem feita, uma implantação em que você se dedica a estar levando o resultado para o seu sistema, está levando o lançamento do que está acontecendo na perspectiva financeira para o seu sistema, é muito importante. Então, o nosso time está à disposição para ajudar você que já usa o sistema e para quem não usa, para se estruturar, para poder ter essa visão fazendo parte da gestão. Perfeito. Tá bom? Então vamos para a prática? Vamos ver um pouco aí do que a gente passou nessa série de episódios rodando dentro do sistema? Vamos lá. Arlindo, eu estou começando aqui, levando em consideração que eu vou abrir uma empresa completamente do zero. Posto novo. A gente está iniciando aqui a operação. Vou tentar percorrer um pouco da cronologia econômica do que a gente discutiu nos episódios anteriores. Perfeito. Até a gente tem um exemplo aí em episódios passados que é justamente a gente abrindo um posto, né? Sim. Começando um posto do zero. Então, não vou lembrar aqui exatamente o número do episódio, mas acho que é o 2 ou é o 3, a gente abre justamente um posto do zero e mostra isso. Estou abrindo aqui o sistema, essa aqui é a home do sistema, inclusive aqui não está em ambiente de demonstração, eu não tenho os vídeos do canal do YouTube, mas ele mostra que eu tenho as notícias do que o sistema disponibiliza, mas vamos aqui para visualizar no nosso dashboard do financeiro, como é que está o nosso balancete, né, que é o nosso balanço, né? Perfeito. Então, o nosso balancete sintético aqui, a gente visualiza que não temos nada, nenhum lançamento, os créditos e débito tá zerado, então eu abri esse CNPJ Perfeito. Agora. E quem assistiu sabe o que é um balanço, né? Sim, quem assistiu episódios anteriores sabe o que é um balanço, vai olhar para essa tela, vai entender do que a gente está falando. Então, a gente vê que está tudo zero. Nós temos aqui no nosso ativo, passivo, patrimônio líquido, está tudo zerado, a gente não tem nenhuma informação, então vamos... Por sinal, essas telas são novas aí, viu? São novidades interessantes do sistema aí, porque eu já tô pensando que eu vou usar elas no meu dia a dia. É um spoiler, porque tem muita coisa aqui que está numa versão mais atualizada, em que compreende um conjunto de mudanças que nós vamos estar fazendo uma liberação gradual. Existem alguns clientes que já estão operando com ela e outros que ainda não estão operando com essa versão que tem
os dashboards, né? Perfeito. Dashboards esses que você pode projetar no Smart TV, dar um play lá na alternância de... Não, eu já mandei comprar a TV. Pois é. Já mandei comprar a TV. Eu vi, eu disse, não, compra a TV que a gente vai botar. É legal que você fica lá, você põe a TV, quero deixar na minha sala, ficando visualizando como é que tá o balanço, quero ver os preços da rede, a minha margem. Então tem uma série de gráficos bem legais que você pode ficar programando para poder ficar visualizando na sua TV, né? Mas eu vou fazer o lançamento aqui de uma integralização de capital. Perfeito. Então, começando a empresa, vamos fazer o aporte inicial. Isso. Né? Vamos botar o primeiro dinheiro lá. A conta bancária está zerada, botar o primeiro dinheiro lá para poder começar a rodar. Perfeito. Então já estamos aqui com o lançamento feito e vamos ver como é que ficou o nosso saldo inicial. Ó. A gente vê que já tem um lançamento de R$30 mil, está na conta caixa. Perfeito. Estamos vendo aqui, né? R$30 mil e foi do capital subscrito, porque os sócios integralizaram capital para que a empresa pudesse trabalhar. Então, perfeito. E negativo, pessoal, você está vendo aí negativo, mas por que negativo? Isso é um ponto interessante. Negativo porque a empresa deve ao sócio. perfeito. Né? A empresa tem caixa, está lá positivo, e a empresa deve esse dinheiro ao sócio. Vai pagar quando? Não sei, quando o sócio quiser. Mas se o sócio colocou, a empresa deve, por isso lá, negativo. Deixa eu fazer só uma ressalva para quem for contador e estiver nos assistindo. Esse negativo, quando na realidade deveria ser positivo, né, a conta do contador, ele vê o contrário. A gente faz isso por questão de compreensão mais fácil. Da intuição do gestor, né? Do gestor, porque ele é financeiro. Então ele está ali visualizando. Então, como é que meu caixa tem dinheiro e está negativo? Então, isso, para que fique a coisa mais didática, que fique mais interligado à visualização do pessoal da parte financeira, a gente deixa essa visualização do balancete com a visão financeira da conta de débito e crédito. Perfeito. Então, contadores que estiverem nos assistindo, perdoem aí vamos dizer assim, a liberdade que a gente tomou aí, mas na verdade é que para o gestor de empresa, essa visão ela acaba sendo muito mais intuitiva, né? Apesar de tecnicamente, na teoria da contabilidade, não está correta. Pronto, então aqui a gente já tem aqui no balanço a visualização de que o ativo está com 30 mil e o meu passivo mais o patrimônio líquido perfeito, está com 30 mil. Perfeito. Então, vocês vão ver, pessoal, que isso aí conversa justamente, quem assistiu todos os episódios, Robson, conversa um pouco com um dos slides, uma das telas que a gente mostrou lá, que é justamente, eu coloquei 30 mil reais na empresa e o sócio, né? Então a empresa me deve 30 mil reais, que está ali justamente representado, né, no patrimônio do sócio, patrimônio líquido, e agora a empresa tem um ativo de 30 mil reais. Ativo em que forma? Em forma de caixa. Pronto. Então, pessoal, eu vou dar muito legal essa tela, viu, Robson? Parabéns aí. Bom. E aqui até foi em inspiração a seus slides, sabe? Porque aqui fica fácil de você ver, mas nem sempre você tem noção, você está lidando com números. Pois é, mas, né? Essa visão aí é a visão tecnicamente correta, né? Mas eu particularmente acho ela bem difícil de interpretar, essa visão aqui da direita, né? Sim. E eu gosto mais de ver desse formato de barras, acho que fica mais fácil para você interpretar. Sim. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente seguir com um próximo lançamento. Vamos fazer agora um lançamento de compra de mercadoria. Temos dinheiro em caixa, 30 mil reais, e vamos agora fazer... Comprar produto, comprar combustível para vender. Ok, né? Abrimos o posto, botamos o dinheiro na conta, vai pagar a distribuidora e vamos nessa. Vamos gastar o dinheiro que está em caixa. Okay. Temos 30 mil, vamos comprar ali uma ordem de 20 e poucos mil reais de mercadoria para revenda, no caso combustível. É isso aí. Então, pessoal, a partir desse momento a gente já tem uma nota lançada, nota de entrada, produto adquirido, queimamos caixa e agora a gente vai visualizar como é que isso vai impactar no nosso balanço. Perfeito. Né? Vamos aqui no financeiro. A gente já está visualizando aqui. A gente já consegue ver o movimento aí, né? Ver o movimento completo aqui, vamos ver na visão de ano. Saiu dinheiro de caixa, né? Saiu dinheiro do caixa, né? Eu tinha ali um caixa que começou em 30, eu tirei esse dinheiro do caixa, né? E ficou um saldo de caixa ali de 5 mil, porque eu transformei esse caixa em estoque. Então percebo que eu comecei com 30 mil de caixa, terminei com 5 mil justamente porque esse caixa foi para o estoque e que já está refletido ali perfeitamente no nosso balanço. Isso.
Está aqui estoque de combustível para revenda, já está refletindo monetariamente o que eu tenho no meu tanque. Perfeito. Comprei Perfeito. Eu tenho o tanque lá, meu equipamento de medição, mas minha contabilidade reflete exatamente o que está no tanque. E é isso que a gente chama de contabilidade online, né? Você, não é o fato de chamar online que reflete a internet, mas sim que na medida em que o fato gerador, o fato contábil acontece, você se escritura e você consegue visualizar o reflexo dele no seu balanço, né? Perfeito. Então, quantos revendedores, Robson, eu já troquei ideia e já vi o pessoal fazendo esse tipo de controle? Pega o estoque do dia, pega a medição do tanque, vê o custo médio, faz a conta de quanto que tem em estoque. Não, já está aí diretamente. Se você controla direitinho, tá tudo à mão. O sistema já mostra. Naturalmente, depende de você alimentar o sistema. Perfeito. Agora vamos fazer uma seguinte operação. Vamos vender parte desse estoque, parte à vista, parte no cartão ali, ver alguma forma de pagamento para que a gente tire esse estoque. Perfeito, né? Comprei o estoque, transformei caixa em estoque, agora eu vou vender. É o natural. A gente não abriu esse posto aqui para ter produto em estoque, a gente abriu para vender. Então vamos vender. Vamos vender. Vamos ver como fica nosso balanço. Então, pessoal, vamos lá. A gente vendeu, sim, né? A gente comprou produto para vender, a gente não comprou combustível para estocar. E aí vendemos, Robson. A gente vendeu à vista, vendeu parte a prazo. Mostra para a gente como é que ficou o balanço da nossa empresa. Vamos ver aqui como ficou o nosso balanço, né? Deixa eu aumentar aqui. Perfeito. Então, nós temos aqui o nosso caixa agora um pouco maior. Eu vendi uma parte à vista, né? Então aumentou uma laminha ali no meu caixa. Parte foi à vista. Perfeito. Agora a gente tem notas a cobrar em que... A gente vendeu uma fatia relevante a prazo, né? Tinha um cliente... Suponha que a gente tinha um cliente, uma transportadora, Robson, que era cliente do nosso posto aí, e a gente vendeu no notas a cobrar uma transportadora, uma empresa de frota, alguma coisa do tipo. E o que é que aconteceu? Esse valor entrou no nosso ativo. Perfeito. Né? Mas não foi... A gente vendeu por um valor superior ao que a gente comprou. Ok. Então, natural, né? Se eu vendesse pelo mesmo preço que eu comprava, eu não tinha como pagar minhas contas. Isso. Então é natural. Então o reflexo no meu ativo do que compreende a subtração no meu estoque do que eu gastei para aquela mercadoria que eu vendi, que é o custo, ele já é abatido na minha conta estoque de combustíveis para revenda. Perfeito. Então, eu saí o produto do meu estoque, né? A gente tinha 24 mil e pouco, não vou lembrar o número de cabeça aqui, também nem precisa, por exemplo aqui não precisa. A gente tinha 24 mil e pouco no nosso estoque, agora a gente tem só 5. Normal, o produto saiu do tanque, vendi por mais, né? Isso, eu acho que saiu uma fatia do meu estoque ali. Aqui no detalhamento, né? Perfeito, saiu 19 mil, né, do nosso estoque ali. Dos 24 que a gente tinha, saiu 19. Eu estava na visão do mês atual, mas como foi um lançamento com data retroativa, aqui eu consigo ver o detalhe, né, do débito e crédito. Perfeito. Então aqui no meu estoque tinha 24 mil, saiu 19 mil. Perfeito. Que foi o custo da mercadoria que eu revendi. Ok. E não foi o valor que eu recebi, mas foi só o custo do que foi. Perfeito. Então já está refletido aqui. Ok. Né? E, naturalmente, né, eu tinha um estoque que estava a preço de custo. Essa venda, ela entra no meu balanço, preço de venda. Perfeito. Aí é onde nasce o resultado. Isso. Justamente do nome, né? DRE, demonstração do resultado. Parte desse resultado é justamente essa diferença entre o meu estoque que saiu do meu balanço a preço de custo e esse dinheiro da venda que entrou no meu balanço a preço de venda. Que é o lucro, né? É o resultado do exercício, a gente vai diminuindo, se apropriando das despesas que compreendem o exercício em que você está contabilizando para chegar no lucro, né? Perfeito. E transferir ele para o patrimônio líquido. Perfeito. Bora ver a visão das barrinhas, que acho que a visão das barrinhas agora ela vai dar para a gente uma ideia bem clara de um problema, Robson, que a gente está prestes a enfrentar nesse nosso negócio. Isso. Então, nas barrinhas aqui, nós vamos ter... Deixa eu abrir os dois aqui em paralelo, para a gente ficar visualizando um ao outro. A gente tem o primeiro trimestre, que a gente vê o detalhe aqui. Perfeito. Aqui está o balanço.
E aqui estão as barrinhas para a gente ver como que tá as mutações do meu patrimônio, né? Aí eu vou só fazer uma ressalva aqui, Robson, para os contadores que estiverem assistindo a gente. E o contador ele vai apontar, mas Robson e Arlindo, o ativo está diferente do passivo, né? Conceitualmente, sempre o ativo é igual ao passivo. Mas a gente vai fazer uma ressalva aqui para fins de entendimento de quem está assistindo a gente, que é o seguinte, né? Tecnicamente, onde é que está essa diferença aí? Eu tenho 34 mil no ativo, naturalmente, eu coloquei 30 mil no negócio, comprei estoque, vendi mais caro do que eu comprei, tive lucro. Então, eu tenho mais dinheiro rodando dentro da empresa do que eu coloquei, justamente o lucro. Por que esse lucro não está aparecendo aí? Porque contabilmente, Robson, a gente ainda não encerrou esse período e a gente ainda não apurou o resultado. Perfeito. Né? Por isso que esse lucro ainda não está aparecendo nesse nosso balanço. E o sistema está correto em mostrar a visão dessa forma, porque justamente a partir do momento que eu fizer a apuração do resultado no sistema, que aí seu time de contabilidade vai fazer, seu contador, né, ele vai fazer a apuração do resultado e esse lucro vai justamente ali aumentar, né, o patrimônio líquido do sócio e aí vai voltar, né, para o conceito correto, que são as duas barrinhas batendo. Mas deixa eu fazer um comentário aqui, Robson, olhando para essas barrinhas do seguinte, né, se a gente olhar na tela aí, a gente vai ver que eu tenho a barra verde clara muito grande, né? E as outras duas barras verdes ali menores, né? Eu tenho uma barra ali do caixa que tem 7 mil e pouco, tenho a barra ali do estoque com 5 mil e pouco e eu tenho a barra dos recebíveis bem grande, bem maior que as outras, com 21 mil reais. E aí a gente pensa o seguinte, veja, eu sou revendedor, eu sei que revenda de combustível é um negócio de reposição. Tudo que eu vendo eu tenho que repor. Para eu repor, eu preciso de dinheiro em caixa. Olhando para as barras aí, veja como fica claro, Robson, o problema que a gente está começando a enfrentar, que a gente cobriu ele, inclusive, em um dos módulos, né? Acho que foi o 3º ou 4º episódio do nosso treinamento, que é, eu preciso repor meu estoque, eu só tenho 7 mil reais em caixa, e a gente viu ali, a gente consegue ver na tela da direita que eu vendi 19.125,89 para ficar fácil de achar aí na tela. Foi isso que eu saiu do meu estoque, né? 19 mil. Eu preciso repor esses 19. Mas, Robson, na realidade, a gente vendeu 23 mil. Ali, vendemos 19 23 mil foi o custo. Foi né? o custo, exato. Eu preciso repor esse estoque a preço de custo. Vou repor esse estoque a preço de custo. Mas eu só tenho 7 mil reais em caixa. E esse recebível... A gente sabe como é vender a prazo. Você vende a prazo, você não recebe amanhã. Você recebe daqui a 7 dias, daqui a 15 dias. E a gente precisa repor o estoque hoje. Perfeito. Daí a letrinha, né? O NCG, que é a nossa necessidade de capital de giro, que a gente tem caminhos para viabilizar isso. Mas você viabiliza, o que é mais importante é ter a ciência da sua existência, do seu volume e de quanto aquilo ali vai ficar comprometido, fixo, na sua operação. Perfeito. Como se fosse um ativo, né? Exato. Você integraliza para comprar você edifica para construir o posto, então aquele capital da edificação ficou fixo lá, da mesma forma que você vai precisar de ter o seu capital de giro. Perfeito. Então, fica muito claro aí, né, olhando essas barrinhas, que a minha barra de estoque, hoje, ela vai ter que crescer. Porque eu tenho que repor esse estoque. Eu não posso esperar daqui uma semana o cliente me pagar para eu poder repor esse estoque. Sim. Eu tenho que repor ele hoje. Agora, como é que eu vou colocar mais 19 mil reais aí dentro dessa minha barrinha verde médio aí, que é a barrinha do estoque? Né? Como é que eu vou colocar mais 19 mil reais aí para dentro, que foi justamente o que a gente vendeu, né? Foi o que saiu do meu estoque. Eu vou ter que repor esses 19 mil, mas eu não tenho caixa, eu só tenho 7 mil em caixa. Né? Pois é. E aí é justamente, né, o que você estava falando. Daí que, através da ferramenta que o sistema me entrega, que eu identifico de maneira muito visual o nascimento da minha necessidade de capital de giro. Olhando para essa tela, Robson, o que eu consigo já imaginar é o seguinte, se eu quiser colocar mais de 19 mil reais aí para dentro desse estoque, das duas, uma. Ou eu vou ter que converter uma parte dessa barra verde claro aí, que são meus recebíveis, em caixa, a famosa antecipação de cartão, ou então o famoso desconto do duplicado. Eu vou pegar essa minha barrinha verde claro aí e vou transformar uma parte dos meus recebíveis em caixa, antecipando meus recebíveis. E aí, ok, aí eu consigo
usar esse caixa para repor meu estoque. Ou então eu preciso pegar a minha barra azul ali embaixo, né, que é o dinheiro que nós sócios colocamos no negócio, e aportar Aumentar. mais recurso, que aí eu aumento o tamanho da minha barra azul para que eu coloque mais caixa no negócio, ou seja, eu aumento o caixa através de um aporte do sócio, e aí esse caixa sim eu consigo ter recurso suficiente para repor o meu estoque. Então eu gosto muito dessa visão aí de barra que o sistema traz, porque fica muito visual. Fica claro, né? Assim, Fica muito visual, porque essa visão da direita aqui, ela é uma visão que tecnicamente ela é correta. Ela tem ali todo o meu balanço, resultado, mas ela não é tão intuitiva como a da esquerda. Eu gosto muito de gerenciar usando essa ferramenta aí de gráfico de barras. E para quem está assistindo, essa visualização desse rótulo, né, aqui que eu não tenho como mexer o mouse para mostrar, mas que tem ali ativo, caixa, estoque e recebíveis, essa nomenclatura ela é personalizada para cada gestor. Perfeito. Você tem uma nomenclatura, você quer fazer um grupo de contas que você quer juntá-las com uma nomenclatura específica dentro do ativo, você consegue nomeá-las com esse rótulo que você escreve aqui, né? No caso da gente aqui, a gente já deixou configurado as contas do ativo que compreende a visualização que o Arlindo já trouxe conceitualmente nos outros episódios, já de forma clara. Exato, mas você né? pode personalizar. Na prática, isso aí, as barras que a gente está vendo aí, como o Robson disse, é uma visão personalizada. A gente tem uma infinidade de contas ali que compõem o meu contas a receber, que compõem o meu estoque, porque eu não tenho estoque só de gasolina, eu tenho gasolina aditivada, etanol, S10 Sim. e assim por diante, né? Eu tenho estoque de uma série de produtos, então eu tenho várias contas que a gente consegue agrupar essas contas de uma maneira visual, justamente para ajudar o tomador de decisão. Perfeito. Ou então você quer deixar separado aqui, eu quero ver minha barrinha da gasolina, minha barrinha do diesel. E aí você consegue ter essa separação de maneira clara. Sabe clara. uma outra alternativa, Robson, voltando aqui na nossa questão de preciso repor meu estoque, mas não tenho dinheiro? Tem uma alternativa que a gente esqueceu de falar, que é interessante. Imagine o seguinte, né? Imagine que chega um terceiro para mim e diz, ó, Arlindo e Robson, eu consigo colocar esse estoque dentro do seu negócio. Eu vou lhe vender esse estoque. Então, eu vou pegar minha barrinha ali do estoque e vou aumentar ela. Vou repor os 19 mil que eu vendi. E aí você me paga depois. É o financiamento. Qual que é o nome disso? Prazo de compra na distribuidora. E aí, o que é que vai acontecer com o meu balanço? Vai aparecer um terceiro, né? um terceiro tipo, né? de categoria no balanço, que é justamente o contas a pagar, porque eu vou aumentar a minha barrinha ali do estoque e a contrapartida desse aumento vai ser justamente o capital da distribuidora, né? Porque eu vou ter estoque ali que eu devo à distribuidora. Aquele contas a pagar vai vencer daqui a pouco, né? Eu pago ele. Não, perfeito. Né? E é quem financia o estoque que está dentro do meu balanço. Isso aí, pessoal, explorado em muito detalhe no vídeo que a gente fala sobre balanço. Foi. Então, assim, são vários formatos, né? Você pode repor com o fornecedor, você pode repor com o que você tem em caixa, que não é suficiente, que você vai perceber pela necessidade de capital de giro. Você pode repor com empréstimo, você pode repor com diversas outras maneiras, ou a substituição de ativo, né? Você pega o imobilizado, vende, faz. Então, sim, o que é importante é você ter consciência de que é fácil você visualizar, olhar para o balanço, ver a coisa acontecendo. Isso aqui, pessoal, a gente utilizou uma tela do sistema. Foi aqui, fez um lançamento de uma nota, fez um lançamento, tudo coisa operacional rápida que a gente conseguiu fazer para a gente estar visualizando aqui. Então, essa mesma visão, você, gestor, vai estar tendo de sua empresa como reflexo ao que os seus colaboradores, seus processos automatizados estão fazendo na gestão. Então, com 2 cliques, um clique que você consegue visualizar a informação e você vai estar vendo isso no seu celular, né? Essas telas, todas essas visualizações aqui são possíveis serem obtidas utilizando o seu celular, o seu tablet, você consegue... Veja que ela adapta, né? Você muda o tamanho da tela, adapta como se a gente estivesse botando um tablet, um celular, uma tela, um monitor no computador. E aí você pode, de onde você estiver, você pode estar usando aqui no Android, no seu iPad, você consegue ter essa visão aqui dessa mesma forma, né? Então, vamos agora para a gente fechar esse balanço, Arlindo. Vamos fechar os resultados. Perfeito, justamente o que a gente disse que estava faltando, né? Isso. Então, pessoal, vamos ver agora como ficou
o nosso balanço, né? Depois que a gente apurou o resultado. Como é que ficou minha operação aqui quando eu fechei o meu mês? Meu exercício, né? Pode ser o trimestre. Normalmente o pessoal faz pro trimestre. Então, Tem gente que fecha mensal. Fechei o mês, o contador apurou o resultado. A gente, como a gente falou, né? A gente pega aquele lucro e lança ele para o balanço. Então vamos ver a visão das barrinhas. E vamos ver a visão do balanço. Aqui, deixar um ao lado do outro. Para ver como ficou o reflexo. Tem que ver ali o saldo, de marcar ali o saldo antes da apuração, né? Sim, essa é uma dicasinha aqui que se esquecer você não vai conseguir visualizar. Deixa eu pôr o período aqui do trimestre. Então veja só. Aqui está o saldo antes da apuração marcado. Vou desmarcar para a gente conseguir visualizar que o nosso custo ficou zerado. Começou 0, terminou 0. Perfeito. E aqui a gente visualiza que a gente passou a ter lucros a distribuir. Perfeito. Né? Justamente a diferença, né? Se a gente olhar ali para a tela da esquerda, né, que foi a tela que a gente ainda não marcou essa questão dele refletir a apuração, eu vejo que meu lucro acumulado ali de R$ 4.131 é justamente a diferença ali entre o meu ativo e o meu passivo. Então, na telinha da esquerda ali, a gente refletindo esse saldo da apuração. Aqui, né, você já vê que ele está... Exatamente. Eu vejo exatamente meu lucro acumulado ali refletido. Né? Então, eu tenho, né, um patrimônio líquido, né, de R$ 30 mil, que foi o capital social que a gente aportou, e mais o lucro acumulado ali de 4 mil. Então, eu vejo que agora o meu balanço está completo e é possível a gente fazer essa visualização justamente porque a gente apurou o resultado, tá? Naturalmente aí você tem uma tela ou outra ali que está com um detalhe a fazer, como a gente falou, isso é um spoiler de uma tela que está em desenvolvimento, né, Robson? Né? Então, por isso que ali não está aparecendo só 12% e não R$ 4 mil, né? Mas Na realidade tá aparecendo, porque ele, como não cabe, ele fica mostrando aqui em cima. Mas você vê no hint aqui, você vê que tem 4 mil. Não, exatamente. Os valores estão todos batendo. Né? Então ele está mostrando aqui porque você vê o saldo antes da apuração, é uma função que você tem para facilitar que você visualize, para quem tem um modelo europeu, né, de visualização como esse daqui, ou americana, que é um modelo que você vê um grupão de resultado e dentro do resultado tem receita, custo e despesa, você já consegue visualizar o saldo do resultado mesmo antes de apurar. Perfeito. Né? Aqui não é o caso, porque aqui a gente está tendo um grupão de custo, um grupão de receita e um grupão de ativo passivo. Nessa apresentação, a gente não pautou um EBITDA, você não apurou o resultado antes do imposto de renda, um lançamento do imposto de renda, ou mesmo um lançamento de uma despesa. Perfeito. A gente fez uma conta matemática simples aqui entre receita e custo. Perfeito. Que é para fins de, como a gente falou, visualização, né? Aqui, né? A gente conseguir ver como o sistema reflete na prática as operações que a gente faz no dia a dia. Né? A gente comprou estoque, a gente vendeu à vista, a gente vendeu a prazo, né? A gente aportou capital no nosso negócio, a gente teve lucro. E a gente viu como o sistema mostra uma ferramenta para a gente que me permite justamente acompanhar, tanto de maneira super analítica, que eu tenho ali o balanço, que é a tela da direita que a gente está mostrando, né, o balanço super detalhado, como eu tenho uma visão mais visual, que é a tela da esquerda, aí, que me permite justamente fazer essas contas de onde é que está o dinheiro da minha empresa. Por exemplo, veja que interessante, Robson. Quando a gente olha aí para a tela da esquerda, o sócio ele pode pensar assim: caramba, mas eu aportei R$ 30 mil dentro do negócio, né? O sócio ele tem esse número na cabeça do quanto que ele botou no negócio. Eu aportei R$ 30 mil, mas só tenho 7 mil em caixa. Cadê meu dinheiro? Pois é. Cadê meu dinheiro, né? Eu botei 30 mil, cadê os 30 mil que eu tinha? Só tem 7 mil no caixa? E aqui você achou o né? dinheiro. E aí tá muito claro onde tá o dinheiro. Pô, tem 7 mil tá no caixa, tem 5 mil no estoque e 21 mil a receber, né? E ainda o dinheiro que nós sócios colocamos lá até aumentou, né? Sim. Colocamos 30 mil e já apurou, obviamente nesse exemplo aqui muito simplificado, já apurou 4 mil reais de lucro, né? Então, fica muito fácil a gente ter essa visão do negócio de maneira visual, né? Eu particularmente gosto muito aí dessa visão
da esquerda, porque ela permite a gente encontrar o nosso dinheiro dentro do negócio de maneira gráfica, né? Fica fácil de entender. Mas além disso, né, você tem diversas outras visões, né, que você pode ter aqui no balancete sintético, você pode puxar só contas que envolvem o ativo, do passivo, as de receita, as de despesa, que aí você pode ir detalhando aqui nos níveis de classificação dela, né, que não é o caso do que a gente tem aqui, mas você pode deixar eles detalhados a níveis mais analíticos, né, e você ir indo atrás da informação e vendo o que está acontecendo, por que minha despesa de energia elétrica subiu tanto, você consegue ir explodindo aqui, tendo uma visão mais ampla do balanço e ter essa visão mais sintética do que você consegue compreender, além dos índices, né, que você tem aqui, que vão sendo formados na medida em que você vai operando o sistema, né? São índices contábeis, né? Mas que refletem informações que facilita a sua análise de como que você está tendo o seu negócio em função dos indicadores econômicos, né? Perfeito. Né? A gente tem aí, né, alguns índices zerados, naturalmente a gente só fez aqui apurações, né, operações de exemplo, né? A gente não tem os dados necessários, como esse é um sistema que a gente montou do zero, né, Robson? Foi, montou do nasceu zero, a empresa agora. Nasceu a empresa agora do zero, não tem todas as informações, isso é natural, né? Mas já fica claro ali que você consegue, tendo dados reais do negócio alimentados, como o sistema lhe mostra uma informação de qualidade, né, Robson? E a gente começou essa conversa aqui falando justamente sobre isso. Porque a DRE do sistema ela não me dá a realidade do negócio. Sim. E aqui fica muito claro que você, colocando para dentro do sistema todas as operações que você faz, o sistema lhe mostra uma visão que é muito útil, né? Como essa visão das barras aí. Eu sou fã dela, por isso que eu fico repetindo, né? Mas é muito útil você gerenciar o negócio dessa forma. E aí, você alimentando o seu sistema com essas informações, você consegue fazer, justamente extrair, né, do sistema o que ele tem de melhor, que ele ajudar você, gestor, a tomar decisão com base nos dados reais do seu negócio. E pessoal, são várias as ferramentas que o sistema disponibiliza para que você consiga enxergar como é que estão os seus dados, né? A gente tem ferramentas em que você consegue visualizar o volume dos seus tanques, você consegue visualizar como é que está a precificação da sua rede, as suas margens, e você pode acessá-las. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Vocês conseguem acessá-las dentro de um ambiente em que você pode projetar na sua TV, né? No modo TV. E aí você visualiza, por exemplo, o seu balanço patrimonial aqui. Você deixa em modo TV, configura aqui um timer, você fica visualizando no seu monitor, na sua sala, as informações do que está acontecendo no seu negócio, né? É bem legal que isso é uma coisa que é sincronizada. E assim, é muito amplo o que a gente consegue fazer com o sistema, o que a gente consegue demonstrar. A gente não consegue cobrir isso tudo em podcast, até porque o Arlindo tem o tempo dele, vocês têm o tempo de podcast que a gente fica adequado, a gente está produzindo conteúdo, mas nós fazemos constantemente workshop, em que a gente convida os empresários a estar participando conosco. O time da gente vem direto. Pois é. Vem direto aqui. E tem aí, até um vídeo da Redsoft aí que eu vi que o nosso time que aparece lá, no vídeo, no treinamento que teve aqui. E são várias pessoas que assim, têm essa predisposição de estar participando e se atualizando sempre. Então, você fazendo parte, você estando conosco no universo de clientes que a Redsoft atende com a ferramenta B2Click, você vai estar não só usufruindo da ferramenta, mas participando desse fórum de discussão em que você vai se capacitando, você vai tendo mais contato com esses termos, essas informações que a gente cobriu ao longo dessa série de conteúdos que a gente produziu, e que você fica tendo essa didática já fazendo parte do seu vocabulário, da sua discussão com outros empresários. Perfeito. Fica fácil para você, né? E eu fiquei sabendo, né, que essa sala aqui, vocês estão vendo que a gente está numa sala altamente profissional. Veja o naipe do fone aqui que eu estou usando, o naipe do microfone. Essa sala aqui fica na sede da Redsoft e vai ser utilizada, né, Robson, para gravar muitos outros treinamentos de como utilizar o sistema e também outros assuntos que sejam de interesse aí do revendedor, né? Pessoal, a ideia é essa. No nosso canal do YouTube da Redsoft, você vai estar recebendo alguns cortes em outras mídias, mas no canal do YouTube da Redsoft a gente vai estar produzindo conteúdo constante, dedicado a determinadas áreas que compreende gestão e compreende o que a gente consegue ajudar você como revenda com o uso da tecnologia, tá fazendo uso desse expediente para você melhorar, potencializar o seu negócio.
A gente está vivendo tempos de modernidade com a inteligência artificial e o impacto de que a inteligência artificial vai trazer nos negócios, ele ainda nem tão metrificado, está ainda muito em estudo de quanto isso vai modificar na relação de consumo, na relação de trabalho, na relação de gestão. Então, nós vamos produzir muito conteúdo dedicado à aplicação da gestão utilizando a inteligência artificial, né? Dava para ter gravado uns 3 podcasts, né? Da gente conversando aqui antes, a gente Sim. realmente trocou muita ideia aqui sobre aplicações que já se consegue fazer hoje, né? Com o uso aí da inteligência artificial, mas talvez fique por um outro episódio. Sim. E esses indicadores, relatórios complexos, além assim, a gente vai ter conteúdo muito dedicado a traduzir com inteligência artificial. Como é que está a minha análise? Cadê meu dinheiro? Essas perguntas você vai poder fazer como prompt e a inteligência artificial vai lidar de maneira muito rápida, porque o conteúdo está lá, tabulado de maneira contábil, muito fácil dela conseguir dar uma informação de uma perspectiva de um Falcone ou de outro autor que conseguiria dizer como é que estaria a sua situação financeira fazendo a leitura de balanço. Por sinal, pessoal, só um pequeno parênteses aqui, tem nada a ver com esse negócio de finanças que a gente está falando, mas isso é algo que eu uso muito quando eu estou dialogando lá com as IAs da vida. Eu sempre digo assim, use como referência o livro tal, e aí analise meus números com base nos ensinamentos do livro. Então é como se eu pegasse o especialista lá que escreveu aquele livro e colocasse ele para analisar a questão que eu estou analisando lá. E funciona muito bem, viu, pessoal? Você falou de Falcone aí, eu lembrei, eu uso muito esse tipo de técnica para tirar resultados melhores da IA. E isso aí ancora uma informação bem relevante que tudo isso está em contexto do que nós estamos produzindo em termos de conteúdo que vamos ajudar você a ancorar conhecimento que você já tem dentro de uma plataforma de inteligência artificial que você vai poder operar dentro da empresa através da nossa ferramenta. Perfeito. Robson, eu gostaria muito que a gente tivesse mais 2 horas aqui para a gente ficar falando sobre assunto como esse que eu adoro, mas senão a gente vai prender aí nossa audiência para assuntos que não foi o assunto que ele veio aqui escutar. Então, gostaria de lhe convidar, Robson, para a gente encerrar e agradecer aqui a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou essa série de conteúdo, né, o último episódio da série de finanças. Eu vou começar primeiramente lhe agradecendo todo o time da Redsoft, o time aqui da produção, né, o time que me convidou e que proporcionou a gente estar aqui junto, batendo esses vários papos tão legais que a gente fez aí ao longo de vários dias e que acho que rendeu um conteúdo legal, né, um conteúdo Sim. produtivo, conteúdo de revendedor para revendedor, e que a gente consegue falar sobre assuntos tão importantes do nosso negócio e tentando falar de uma maneira simples, de uma maneira didática. Legal. Pessoal, primeiramente queria agradecer ao Arlindo, nosso amigo, que veio trazer informação muito útil, muito relevante, principalmente experiência, né? Porque conhecimento acadêmico, conhecimento conceitual, muita gente tem, mas nem sempre é possível instanciar o conhecimento dentro da prática. E o Arlindo nos ajudou muito com a experiência que ele tem, com a didática. Eu recebi muito feedback de muita gente informando que passou a conhecer melhor muita coisa que aprendeu no âmbito acadêmico de maneira mais fácil, com a didática que foi exposta ao longo da produção do conteúdo. Isso foi muito relevante, queria agradecer, muito obrigado por essa presença. O pessoal do Grupo Pichilau, todo na figura do Arlindo, agradecer e agradecer os demais clientes e parceiros que estão assistindo conosco. A nossa perspectiva, além de produzir conteúdo que é gerado internamente aqui na Redsoft, o nosso propósito com essa sala, com essa estrutura aqui, é estar convidando você, revenda, você parceiro que está conosco, a compartilhar a experiência em vários âmbitos e em vários aspectos que o negócio da revenda de combustível, na complexidade que ele tem, possibilita a gente estar trocando essa experiência, né? Então a gente tem aspecto ambiental, aspecto trabalhista, aspecto legal, aspecto tributário, aspecto econômico, que foi a cobertura dessa série de podcasts. Então, vão ter outros parceiros, outros amigos que vão estar nos ajudando nessa troca de conteúdo, que vão ser convidados e vão estar participando conosco aqui dessa produção de conteúdo. Arlindo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando essa série aqui conosco e continuem acompanhando que vai ter muita informação nova.
Ok. Certo? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que assistiu a gente aí. É muito bacana a gente ver a repercussão, né? Eu também vi comentários possíveis. Acho que a gente conseguiu atingir uma boa quantidade, Sim. né, de revendedores, de pessoas do setor. Então, obrigado você também que assistiu a gente. E vamos lá. Avante o podcast da Redsoft. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Valeu.